falar de guerra, né? Não podemos também tirar os olhos do que acontece no mundo. Um grande ataque da Rússia contra Kiev, na capital da Ucrânia, deixou pelo menos 20 mortos, quase 500 drones, mais de 70 mísseis foram disparados em resposta a Moscou, ao que Moscou descreveu como ataques de Kiev contra a infraestrutura civil. Quem explica pra gente é Américo Martins, ao vivo. Oi, Américo, boa tarde, bem-vindo. Olá, Tainá, muito obrigado. Boa tarde para você, por Uribe, para todo mundo que está com a gente. Esse foi mais um ataque muito pesado da Rússia contra a Ucrânia, especialmente sobre a capital do país, Kiev. Até um hotel e um centro médico foram atingidos pelos mísseis russos. A Ucrânia tem conseguido se defender relativamente bem dos ataques com drones, mas quando os russos disparam simultaneamente dezenas de mísseis, como aconteceu ontem, eles acabam conseguindo perfurar as defesas aéreas da Ucrânia e atingir os alvos. O resultado foram mais de 20 mortos, dezenas de feridos, isso fora vários outros ataques em outras partes da Ucrânia. Os ucranianos, na verdade, já estavam esperando um ataque como esse. O próprio presidente Volodymyr Zelensky, ontem à noite, antes dos ataques, alertou a população a procurar abrigos porque ele tinha informações de inteligência que a Rússia faria um ataque massivo. E esse ataque foi uma resposta dos russos contra a nova estratégia da Ucrânia nessa guerra, que é uma estratégia de tentar atacar o mais longe possível da linha de frente, muito profundamente dentro do território da Rússia, contra dois tipos de alvos específicos. Alvos de infraestrutura, especialmente de energia, portanto, por exemplo, refinarias de petróleo, porque o petróleo e também o gás são as maiores fontes de recursos para a economia de guerra da Rússia, e também ataques contra grandes cidades russas, porque a ideia dos ucranianos é, ao levar a guerra para as elites russas, eles podem acabar convencendo essas elites que a melhor saída seria um acordo de paz. Eles consideram que, como a guerra está basicamente no território ucraniano, as elites russas não estão se importando tanto assim em acabar com essa guerra, em colocar alguma pressão sobre o presidente Vladimir Putin. Mas a resposta militar dos russos continua sendo uma resposta muito pesada, que tem deixado muitos mortos. E nós também temos uma outra informação, Tainá e Uribe, que é muito triste. Não é confirmadíssima, mas é um estudo do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, que tem sede em Washington, nos Estados Unidos, que, segundo os cálculos deles, essa guerra já deixou 2 milhões de vítimas, entre feridos e mortos. A maior parte desses feridos e mortos estariam justamente no lado russo, que é o lado que está atacando, e atacando de uma forma a colocar em risco muitos dos seus soldados. Pelo menos 450 mil soldados russos, segundo esse estudo, teriam sido mortos, e no total 1.400.000 russos teriam ou morrido ou sido feridos nesses ataques e nessa guerra toda. A Ucrânia teria ali cerca de 650 mil mortos e feridos. Não são dados oficiais, porque nenhum dos dois lados divulga esses dados oficiais, mas são estimativas que seriam muito próximas da realidade. Portanto, mais uma marca horrível nessa guerra, que é essa de 2 milhões de vítimas. É muita gente, uma guerra no coração do mundo, uma guerra ali na Europa, que não se esperava que durasse tanto. Américo, 4 anos é muita coisa para um conflito desse tamanho. E esses ataques, como a gente viu agora há pouco, eles usaram dezenas de drones. São aquelas aeronaves não tripuladas que têm sido uma arma importante para o Kremlin. E esse novo relatório mostra que os russos usaram os drones, Américo, para mapear e expor as falhas no sistema de defesa da OTAN. Ou seja, além de ataques, os drones fazem uma espécie de mapeamento para futuros ataques? Exatamente. É uma espionagem militar que os russos estão fazendo em toda a Europa para avaliar ali os pontos frágeis da defesa aérea da OTAN. Esse é um estudo que foi publicado pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, que tem sede aqui em Londres, no Reino Unido, um dos institutos de defesa mais antigos e mais respeitados do mundo. E eles analisaram
todos os quase 150 episódios com drones suspeitos que aconteceram na Europa entre meados de 2024 e o começo deste ano. Eles identificaram que a Rússia estava por trás de praticamente todos esses episódios. E aqui, Uribe e Tainá, a gente tem drone russo que sobrevoou aeroportos. Vocês devem lembrar que várias vezes nós demos as notícias aqui que vários aeroportos importantes na Europa estavam fechados por ação de drones, que eram aeroportos em Copenhague, Munique, Oslo, várias cidades. Eram drones russos que estavam tentando identificar e conseguir mais informações sobre aqueles aeroportos. Eles sobrevoaram portos, eles sobrevoaram infraestrutura crítica e eles sobrevoaram várias vezes bases militares da OTAN em vários países, aqui no Reino Unido, na Holanda, na Bélgica. Eles chegaram a sobrevoar, por exemplo, a principal base da Marinha Francesa, aonde operam os submarinos nucleares da França, sem serem interceptados. Houve um grande problema na Europa, que era o seguinte: cada vez que um país percebia a ação de algum drone, eles tentavam agir com relação àquele drone, mas eles não se atentaram que coisas parecidas estavam acontecendo nos territórios vizinhos. Então a OTAN demorou muito para perceber que era uma operação organizada, proposital e ilegal dos russos para conseguir essas informações. Uma operação militar de espionagem para conseguir dados sobre as fraquezas do sistema de defesa aérea da OTAN. A grande maioria desses drones nunca foi interceptado, porque prova que a OTAN não está completamente preparada para lidar justamente com os drones. Esses drones que estão fazendo tanto estrago na Ucrânia. Neste caso, na OTAN, na Europa, em 13 países diferentes, eram drones de inteligência, drones com câmeras para conseguir observar e retirar essas informações que são muito preciosas para os russos. E a OTAN demorou mais de um ano para conseguir organizar uma operação para tentar parar com isso. Portanto, um grande vexame aí da OTAN, um grande problema, e os russos provavelmente conseguiram informações que são muito importantes e podem ser valiosas em algum conflito futuro. Américo, obrigada pelas atualizações. A gente volta contigo falando sobre guerra e outros assuntos ainda hoje.